Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos Adroski, hoje para falar de Camboriú 1, Avaí 0, jogo válido aí pela semifinal da Taça Acesc, que coloca a Cambura na decisão da competição que dá a terceira vaga estadual para Santa Catarina na Copa do Brasil de 2027. O gol que foi marcado pelo Newton ainda no primeiro tempo, essa vitória magra do Cambura que confirma aí a segunda eliminação do Avaí no Campeonato Catarinense de 2026. O jogo que o Avaí voltou praticamente com a mesma formação, né? Apenas com a mudança ali do DG, voltando à lateral esquerda, manteve o Léo Aragão no gol, manteve também o Gabriel Simples pela lateral direita, mas aí com o Baldini e o João Maestro, a dupla de zaga, o DG pela lateral esquerda e aí o mesmo meio para frente também, a troca, claro, do Taylor que sentiu a coxa e entrou o Rafael Bilu no lugar dele. E depois manteve então o Zé Ricardo, o Luiz Henrique, Daniel Penha e Jean Lucas, o Bilu e o Avenatti, a dupla de ataque. E aí o Camboriú foi mais para cima em busca do jogo, né? Assim, fazendo uma comparação em relação até ao adversário da semana passada, o Santa Catarina, o Camboriú parecia estar mais com vontade, né, dessa classificação na Taça Sesc. Lembrando que também hoje era jogo único, né? Então Santa Catarina eram dois jogos, um pouco mais complicado aí para a equipe de Rio do Sul. Porém, o Camboriú, além de ser um time que já fez jogo difícil com o Avaí, tanto no Scarpelli no jogo de ida, quanto na ressacada onde acabou eliminando o Avaí, também fez hoje de novo, né? A defesa muito bem postada, dificultando, apesar de que o Avaí também tinha bastante dificuldade ali na transição ofensiva e criava muito pouco, né? Pouco trabalho para o goleiro do Camboriú. Já o Léo Aragão acabava tendo alguns trabalhos de vez em quando exigido uma vez ou outra. Também tem a questão do pênalti, né? Que eu fiquei na dúvida ali, eu confesso que eu acho que eu não marcaria, né? Um lance de interpretação, claro, vai ter gente que concorda com o árbitro, mas eu acho que daria para manter sem a penalidade, né? Acabou sendo desperdiçada pelo Emerson, que estou no pé da trave, mas depois, mesmo assim, o Camboriú acabou abrindo o placar e fazendo o único gol do jogo com o Newton 1-0. Grata surpresa do campeonato, né? Segue em busca aí na vaga da Copa do Brasil de 2027, já com vaga também na Série D para o ano que vem. Então, o Cambura espera ampliar aí o seu calendário para o ano que vem, o calendário nacional, além, claro, do Catarinense Série A, que vai disputar no ano que vem. Fez um bom trabalho, agora vai para a decisão da Taça Sesc, que vai acontecer em jogo de ida e volta, né? Já que o único impeditivo de que a final fosse em jogo único era em caso de classificação do Avaí, que joga pela Copa do Brasil na terça-feira. Então, os jogos da Taça Sesc, afinal, serão agora no meio de semana já a ida e no final de semana o jogo de volta entre Camboriú e o vencedor de Brusque e Criciúma, que estão se enfrentando agora. Jogo no primeiro tempo, o empate em 0-0 no momento que eu gravo esse vídeo, jogo único lá também em Brusque. Quem passar, então, enfrenta o Camboriú com os jogos de ida e volta nessa decisão da Taça Sesc. Mas, voltando a falar ali do Avaí, né, que eu acho que é o que preocupa um pouco o torcedor, e que eu acho que é algo normal, né, que o torcedor tem que ficar ciente, esse time ele vai oscilar. Sabemos da dificuldade financeira que o Avaí enfrenta, isso acaba refletindo no campo, não tem como a gente dizer que não. O Avaí fica com limitações para contratar e às vezes vem outros clubes se interessam e levam os jogadores, o Avaí também não consegue resistir muito, acaba perdendo o jogador até com certa facilidade devido a essas dificuldades financeiras. Então, normalmente vai ser um time que vai oscilar durante o campeonato e isso o torcedor tem que estar ciente que vai acontecer já no Catarinense e também vai continuar acontecendo na Série B. Mas eu acho que o saldo ainda que o torcedor do Avaí pode levar ao final desse Catarinense, eu acho que ainda é bom. Eu acho que como eu falava, no início do campeonato tinha uma expectativa ali de que o Avaí tinha que se classificar para o mata-mata para não brigar pelo quadrangular de rebaixamento, que a gente sabe o quão difícil é. Conseguiu a classificação, acabou sendo eliminado para o Camboriú, acho que frustrou um pouco por vencer o jogo de ida no Scarpelli, ser eliminado na ressacada, um empate já dá uma classificação, né, para a semifinal e acabou sendo eliminado em casa, mas eu acho que o saldo do Catarinense para o Avaí é bom devido a todas as mudanças que aconteceram, né? Mudou o comando técnico, mudou o elenco praticamente inteiro, né? Muitos jogadores deixaram o Avaí, novos jogadores retornando de empréstimo e ficando, outros sendo contratados, outros já deixando o Avaí já nessa temporada já sendo contratados, outros já com interesse, né? Como é o Garcês, que já foi para a Chapecoense, o Baldini, que aí tem interesse já de outras equipes, e inclusive deve continuar atraindo interesse de outros clubes, além de Internacional e Grêmio, que foram citados
durante a semana. Então eu acho que o saldo do Avaí é bom, apesar de que esse jogo, né, fica a impressão de que o time tem limitações, e eu acho que vai ter, é, principalmente na parte da questão da ligação ofensiva, né, o passe final, o meio de ligação. Quando tem uma marcação um pouco mais difícil, vai se complica um pouco. Conseguiu fazer um bom jogo contra o Santa Catarina, mas a gente viu que o Santa Catarina estava um pouco abaixo, né? Acabou que não estava ali nos melhores dias, fez 2 jogos, acho que muito abaixo do que o Santa Catarina apresenta nesse ano, apresentou no ano passado. E aí o Avaí venceu com facilidade. Agora enfrentou um adversário mais difícil, o Camboriú conseguiu encaixar a marcação e dificultou muito o jogo do Avaí. Fez 1-0 e o Avaí simplesmente não teve poder de reação nem de empatar para levar para os pênaltis. Então, eu acho que também não dá para exagerar nessa preocupação, acho que tem que se preocupar um pouco, mas também eu acho que é o caminho natural. Agora o Avaí tem que, claro, contratar jogadores para a Série B, só que nesse momento tem que ser assertivo, né? Tem que contratar jogador e acertar por qualidade em vez de trazer em quantidade, né? Tem que trazer um jogador que seja bom em vez de 2 jogadores que sejam médios ou ok jogadores. Então, agora o Avaí vai para o mercado e tem que ser assertivo aí para reforçar o time para a Série B, se quiser brigar por acesso, até ficar com mais tranquilidade, porque a gente sabe que talvez, se falasse no início do ano, talvez alguns podem manter, que o Avaí talvez entre até por uma briga ali contra o rebaixamento, uma briga já na segunda metade de tabela, mas o fato é que o momento, eu acho que, do jeito que o Avaí terminou o campeonato catarinense, terminaria ali, eu acho, no meio de tabela, assim. Nem brigando até o final contra o rebaixamento, mas eu acho que também ainda não tem time para brigar pelo acesso, talvez conquistar o acesso, eu acho que por isso tem que ir ao mercado e, como eu falei, ser assertivo, né? Agora, é claro, resta ao Camboriú aguardar o seu adversário na final. Tem mais a final da Taça Sesc e depois só a Copa Santa Catarina e volta depois a disputar no ano que vem o Campeonato Catarinense. E aí vai sim ter um calendário mais completo, né? Com Série D, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, se conseguir essa conquista da Taça Sesc. Então, agora o Camboriú fica com apenas o compromisso da final da Taça Sesc e apenas depois da Copa Santa Catarina. Já o Avaí tem jogo terça-feira contra o Porto Vitória pela Copa do Brasil e depois desse jogo contra o Porto Vitória foca aí para iniciar a Série B, né, para enfrentar o Juventude no jogo que abre a Série B. Mas diz aí nos comentários o que acharam dessa semifinal da Taça Sesc, se acharam surpresa, já esperava o Camboriú se classificando nessa semifinal. Deixa o comentário aí, se inscreve no canal, deixa o like, também compartilha com os amigos do canal Zadroski, continuar crescendo aqui no YouTube. A todos muito obrigado e até uma próxima, que hoje ainda tem vídeo aqui.